Fala galera, hoje no Saídas e Bandeiras nós temos um convidado especial muito importante para esse programa, para esse projeto, que é o Rafa Redwood, presidente da USA Estados Unidos, que está chegando agora no Brasil. Rafa, obrigado por estar aqui com a gente, obrigado por trazer um pouco da sua experiência, que eu sei que é gigante, e obrigado por acreditar no nosso projeto. Eu queria que você contasse para a galera que está assistindo aqui do Saídas e Bandeiras um pouco quem é o Rafa e o que é a USA, como que a USA trabalha e como é que é o perfil, os valores que eu sei que são bem legais. Conta pra gente. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui. Então, a USA Hemp é uma das fazendas mais velhas dos Estados Unidos nessa indústria de hemp. Começamos a nossa jornada aqui em 2015, antes que a maioria do mundo sabia o que CBD era, os benefícios, coisas assim. Por causa disso, os Estados Unidos está muito mais avançado do que o resto do mundo, quando você fala nessa indústria de cannabis, hemp, coisas assim. E porque nós começamos tudo tão cedo, nós tivemos que aprender muitas coisas do jeito difícil, testar, fazer coisas diferentes, ver o que funciona, o que não funciona. E daí nós tivemos que continuar expandindo para cada fase da indústria, da plantação, da fase de extração e aí finalmente os produtos finais. Por causa disso, nós tivemos uma experiência muito grande de coisas que aprendemos por estar fazendo errado, né? E ainda continuo aprendendo até hoje. Mas o motivo que nós entramos nessa indústria foi por causa que nós acreditamos muito no poder dessa planta e o benefício de medicina natural, em vez do que você pega por companhias de drogas, coisas assim. Então, não importa quais os desafios, nós ainda sempre vamos continuar indo. Um motivo que nós temos muito, muito orgulho do Brasil é por causa do jeito que eles aceitaram essa indústria. Aqui nos Estados Unidos, o nosso governo deixou nós crescer, só que eles ainda falam que a maioria dessa planta é ilegal, eles não querem reconhecer ela como que é algo que tem benefício medicinal. E já o Brasil tomou uma frente um pouco diferente. Vocês entraram nisso daqui, fazendo a pesquisa, colocando essa planta e os remédios nas mãos de faculdades, de doutores, para trabalhar com os pacientes, entender mais qual que é o benefício disso tudo. Mas, do outro lado, eles bloquearam você de poder crescer, extrair, coisas assim. Então, por isso, os dois países trabalhando junto, cada um tem um pedaço muito importante do quebra-cabeça para avançar essa indústria. Rafa, o Saídas e Bandeiras é um projeto que visa fazer a gente sair do Brasil e entender a bandeira de cada país, de cada regulamentação. Eu queria saber sua opinião sobre isso, sobre esse projeto, sobre o Saídas e Bandeiras. Eu acho que é uma ideia e um projeto muito interessante e importante. Como você disse, aprende as coisas que os outros países estão fazendo certo e dali dá conta de perceber o que você não devia fazer também. Rafa, por um acaso a gente começou essa temporada do Saídas e Bandeiras pela Europa. Mas ano que vem eu quero estar aí no Oregon para conhecer as instalações da família Redwood e como que funciona o USA por dentro. Mas até lá, eu gostaria que você assistisse com a gente esse episódio de Barcelona e mostrasse pra gente o que é parecido, o que é diferente, em que momento dos estágios que vocês já estão, que ultrapassaram, o que dá para se aproveitar disso que a gente vai ver. Então fica à vontade, como é um react, fica à vontade para você parar e dar o seu pitaco, dar a sua opinião a qualquer momento, tá bom? Vamos assistir. Aí vai ser uma das primeiras diferenças de uma operação dessa daí e como nós crescemos aqui nos Estados Unidos. Por causa da escala, nós não replicamos as nossas plantas usando clones, que é o que isso daí é.
O estilo que eles fazem, eles têm uma mãe, uma planta grande, que eles vão e corta pedaços dela, e aí aquilo que está sendo criado, cada um desses daí, vai ser uma réplica 100% daquela planta. É um jeito de fazer plantas boas, só que só funciona em escalas menores. A gente aqui em cima crescemos mais ou menos 400 hectares, 300 a 400 hectares de hemp, então ia ser muito difícil para fazer isso daqui do tamanho que precisa. Então, aqui nos Estados Unidos, nós usamos semente em vez de fazer esses clones. Isso aí vai ser a primeira diferença. Puta, diferença radical, né? Isso tem a ver com o tamanho, né? Então, são 600 hectares, né? É isso, Rafa, que vocês têm aí? Dependendo do ano, entre 300 a 600 hectares que nós crescemos. Perfeito. Bom, eu acho que nós vamos ver muitas diferenças pela frente, mas vamos lá. Pessoal, olha só onde a gente está aqui agora, região da Catalunha. Estamos com o Jordi Garreta, consultor da Icaro Wings. Jordi, muito obrigado por nos receber. Vocês foram muito acolhedores com a gente do Brasil, então muito obrigado. Antes de nada, el placer es mío y nos encanta teneros aquí acogidos. Como bien has dicho, yo soy consultor para Icaro Wings. Icaro es donde nos encontramos ahora mismo. Es una empresa dedicada a la producción y a la distribución de cáñamo. Es una empresa que se fundó hace 3 años, tiene sus orígenes en Suiza, donde aquí en Europa fue uno de los pioneros en legalizar y regularizar el poder trabajar con cáñamo. Y bueno, estamos en una instalación de alrededor de unos 30.000 metros cuadrados. Es una instalación holística en la que podemos participar en todo el proceso de producción. Trabajamos con 3 variedades, son 3 variedades seleccionadas de semillas certificadas europeas. Evidentemente, todo el proceso legal te obliga a llevar un seguimiento muy exhaustivo y una trazabilidad muy clara de todo el proceso, desde la compra de la semilla legal y certificada hasta el desarrollo de la misma, los controles y los niveles de CBD y THC. Aqui eu tenho uma curiosidade, ele falou que ele trabalha com 3 tipos de genéticas pelo catálogo europeu. Como é que é aí na USA? Nos Estados Unidos, em geral, nós não temos esses mesmos limites de genéticas. No começo do vídeo, ele estava mostrando algumas lá, Futura 47, 70 e algumas outras variedades assim, e já foram aprovadas para poder ser crescida na Europa. A desvantagem dessas genéticas é que elas não são muito boas para produzir muitos cannabinoides, flor, concentração de óleo alta, coisas assim. Mas a única coisa que o governo deles permite. Por exemplo, uma planta deles terminada normalmente vai estar na sua faixa de 7 a 10% de CBD, e já as variedades que nós temos aqui nos Estados Unidos pode subir até 20 a 24% de CBD. Uau! E quais são as genéticas da USA? A USA tem 3 genéticas que nós criamos e estabilizamos lá em 2016. Tem a Golden Redwood, Carolina Dream e Wild Bourbon. Uau, muito legal. Rafa, eu vou dar um pause porque eu tenho mais uma curiosidade. Eu queria saber, ele falou ali em número de pés, né? Vocês conseguem, pelo tamanho que é a USA, vocês conseguem dimensionar o número de pés que vocês produzem a cada ano? Sim, aqui nós plantamos, dependendo da época que nós damos conta de colocar as plantas no chão, entre 1.200 a 2.000 plantas por acre. Mais ou menos 5.000 plantas por hectare. 5.000 plantas por hectare. Poxa, é um outro formato, né? Um formato que roda numa quantidade muito grande e aí você precisa de outro formato mesmo, como semente e não planta-mãe, como equipamento. Mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Todo también es muy relativo. En España tenemos unos niveles del 0,2%, en Suiza está en el 0,8%. Eso significa que podemos producir perfectamente hasta 0,8 si estamos vendiendo directamente y tenemos contratos con empresas de Suiza, por ejemplo. Aquí tenemos una producción, una capacidad alrededor de las 220.000 plantas, de las cuales son 180.000 las que ocupan el espacio de producción y los distintos ciclos de cultivo durante todo el año, y las otras 40.000 son las que confrontarían las madres, a partir de las cuales se crean los clones, que son algunas de las que estamos ahora mismo y en la sala que nos encontramos. Actualmente nos encontramos justo cerrando la temporada alta y debemos tener alrededor de unas 30 personas, unos 30 operarios trabajando en la zona, pero en temporada alta, que como digo, justo la terminamos, que podemos hablar que son los meses de septiembre y octubre, podemos llegar a tener más de 100 personas trabajando y operando en las instalaciones.
isso é um ponto também importante que eu não posso deixar passar batido. Na alta temporada, no momento de colheita, quantas pessoas vocês utilizam no trabalho aí? Qual é a força de trabalho que vocês abrem aí no Oregon? Dependendo do ano e de tamanho das plantações que estamos fazendo, entre 100 a 250 pessoas. Uau! Ou seja, é um grande gerador de emprego e renda, né? Vamos nessa. Pelo que eu pude ver aqui, vocês têm dois tipos de plantas mães, né? Uma em vasos e outra direto no chão. Elas começam no vaso y van por chão o son dos modelos diferentes? No, es un tema simplemente de traslado. Al final las madres siempre se empiezan en clon, del clon se traslada a una maceta muy pequeñita, de una maceta más grande, de la más grande a la de 25 litros finalmente, y allí ya decidimos si esta madre la vamos a mantener en tiesto o si la plantamos a tierra para explotar. Sí. Lo que sí que hacemos es todas estas plantas, cuando no las trabajamos en zona de madre, sino que las llevamos a las zonas de cultivo, es plantarlas en tierra directamente, en este caso. Você me falou que aqui é uma região, aqui como se fosse a Olambra do Brasil, de produção de flores, e que agora existe produção de flores, e dentro da produção de flores também a produção de cannabis para fins medicinais, etc. Correcto. ¿Es eso mismo? Así es, nosotros nos encontramos en una zona de Cataluña que es conocida por ser un hub de la flor. En Cataluña, por ejemplo, tenemos el Sant Jordi cada 23 de abril, el Día de la Flor y del Libro, donde se regalan y se comercializan millones de rosas en un solo día. Wow. Y este es el centro logístico donde vienen todas y de aquí se distribuyen, ¿no? Se producen muchísimas de estas casetas en las que estamos ahora tradicionalmente hacían rosa para Sant Jordi. Ha sucedido que muchas familias y muchos inversores y muchas empresas han decidido optar por otro cultivo, igual que ha pasado con aguacate, con la soja, igual que grandes cultivos han movido la economía de distintas zonas de cultivo a nivel mundial. Está sucediendo que nosotros a pequeña escala, sí es cierto que en Cataluña se está generando este hub y se generan estas sincronías y colaboraciones. Como bien decías, necesitamos tiestos, necesitamos tierra, necesitamos fungibles, la instalación de toda esta maquinaria. Es una maquinaria que ya está disponible a nuestro alrededor, que ya está siendo comercializada y utilizada por otros cultivadores de otro producto. Por lo tanto, se han creado unas sinergias muy importantes y sin contar, evidentemente, con ningún tipo de entidad, organización o algo que nos una de manera oficial, sí que tenemos pues, estos apoyos, ¿no?, entre empresas, espacios y hubs logísticos, pues, para hacer más fácil el desarrollo de nuestra actividad. Claro, claro. E é legal isso porque você fomenta a agricultura familiar, né? De famílias que vivem da agricultura, da produção de flor, que precisam estar nesse mercado, não só da grande indústria, mas que também os colonizadores, as pessoas que produzem localmente, possam participar desse mercado. Hay de também. todo, al final, cuando estamos trabajando con la contratación o adquisición de luces, vamos con Philips, vamos con grandes marcas, Sí. pero sí que es cierto que una cosa es comprar las 12.000 luces y otra cosa es tener un equipo de personas que las instalan. Evidentemente, el apoyo externo y de toda la fuerza Sí. que damos es enorme y la fuerza que tiene el cáñamo a nivel de motor Sí. revitalizador de la economía en muchas zonas es muy, muy interesante. Rafa, duas curiosidades que saiu da fala dele. Primeiro, saber se vocês aí no Oregon têm algum incentivo do governo depois de tantas bandeiras levantadas, se a gente conseguiu avançar em algum ponto no governo. E a outra coisa é saber dos maquinários, né? Se são os mesmos maquinários ou se o processo, como é em larga escala, eu acredito que seja diferente. Quais são os maquinários utilizados na larga escala? Pois é, então, começando aí nos incentivos do Estado e do governo, não existe nenhum tipo de incentivo. Nós temos que pagar mais imposto e não temos as mesmas proteções do que outras comodidades na área de agricultura, como milho, soja, coisas assim, né? O nosso Estado está até fazendo mais difícil para a nossa indústria sobreviver aqui no Estado. Eles foram um dos primeiros a legalizar ela, só que agora estão tentando colocar muitos controles, limites e está virando uma bagunça. Espero que nos próximos anos o governo federal vai colocar uma lei de vez para todo mundo estar na mesma página de que tipo de variedade que hemp é legal, coisas assim. Pulando aí na sua próxima pergunta sobre o maquinário e o equipamento que usamos.
Tem algumas coisas que é quase igual. Nós temos um greenhouse, uma estufa quase igual, idêntica a esses que eles têm aí. Ele tem um sistema muito bom. Foi construído muito bem, com o sol que precisa e não muito dessas outras coisas que é só de show. Coisas caras, inúteis, eles não têm nada disso. Tudo que está nesse lugar deles aí é sério para trabalho mesmo. Sistema de irrigação, o jeito que o plástico corre, os heaters de humidifiers para controlar a umidade, aquecimento, tudo isso vai dar conta de fazer que a planta vai estar no melhor clima para poder crescer. Quando nós crescemos a nossa semente, plantamos elas nas tigelas e deixá-las crescer por mais ou menos 6 a 8 semanas, é feito dentro de estufas igual essa daqui. Só que no começo, como que eles estavam cortando cada galha da planta mãe na mão, esperando aquela galha da raiz para poder replantar no solo e ficar plantando em potes de tamanhos diferentes, nós temos uma máquina que planta as sementes dentro já dos potes de terra, pequenininho, e ali ela fica até a gente estiver pronto para poder transferir para fora. Então, fazendo isso, nós não temos que ficar interrompendo com a raiz, e isso dá uma chance para a planta poder crescer mais rápido e mais saudável. Um negócio que sempre está em debate aqui nos Estados Unidos, e provavelmente vai ser uma opinião que não vai mudar muito, mas a qualidade do produto final quando você usa semente ou clones. Nos nossos primeiros 2 anos, a gente estava usando só clones, e aí no terceiro tinha começado a usar clones e sementes. O que nós descobrimos é que quando nós crescemos a planta da semente, em vez de clone, ela não só cresce mais rápido, ela é mais resistente para pestes e qualquer tipo de doença. O nosso custo de produção é muito mais baixo. Nós damos conta de fazer muito mais volume com o mesmo espaço e o mesmo trabalho, falando 10 a 20 vezes mais. E aí, no final, a colheita sempre é mais alta com as plantas que vêm de semente em vez de clones. Então, esse é um negócio muito interessante que nós descobrimos aqui na indústria. E até hoje, nós já fizemos mais ou menos 800, 900 mil clones desses cuttings. Excelente, Jordi. Jordi, para onde que a gente vai agora? A gente está nas Madres. ¿Tenemos más algún lugar para conocer por aquí? Por supuesto, yo os propongo, si queréis, vamos a visitar una de las múltiples zonas como esta que debería ser de cultivo. Ahora mismo estamos en proceso de renovación y no hay nada, pero podemos hacer un vistazo rápido a las instalaciones y nos podemos ir a ver también la sala de clones y ver cómo estamos elaborando pues, todos estos baby plants de cáñamo, y tenemos a todo el equipo trabajando allí en la sala de clones. Vale. ¿Vamos lá então? Vamos. Bora. Este es uno de los espacios principales. Al final, todas las naves que tenemos repartidas aquí en Ícaro son como esta, son espacios de cultivo, en los que ahora mismo hace muy poquito que se ha cortado. Todo esto hace nada era un mar verde lleno de plantas de cáñamo, pero ahora ya han sido retiradas. Recientemente han pasado los tractores, han preparado la aportación de minerales y de energía a la tierra para ya todos los clones que se están preparando en las otras salas que hemos visto anteriormente empiezan a ser distribuidos. Ahora mismo, durante este mes de noviembre y seguramente el siguiente mes de diciembre, vamos a estar habituando, preparando y dejando listos para a primeros de año arrancar con el primer cultivo. En zonas como las zonas de blackout, que hemos visto que son estas zonas negras, nos podemos permitir hacer hasta 4 cultivos al año. Eso significa que cada 3 meses, en 3 meses, esto estaría. En el momento que trabajamos con Greenhouse, nos dejamos en 3. Eso significa que dentro de 3-4 meses, más o menos, este mismo campo en el que estamos estará verde, precioso y lleno de plantas dispuestas a ser recolectadas. Tenemos una capacidad de creación de aproximadamente 1 millón de clones al mes. Ahora mismo estamos en una temporada baja y estaremos produciendo unos 200.000. Solo en esta sala pues podemos calcular, pero al final tenemos unos 1.500 clones por cada una de estas bandejas y como podemos ver estamos rodeados de ellas, por lo tanto tenemos fácil 40-50.000 clones solo en una sala como esta. Galera, é incrível esse espaço, né? Esse berçário está incrível. A gente vê que é todo climatizado, com luz, com umidade correta, muito bem fechado, muito bem vedado. Sí, es una cámara frigorífica optimizada, siempre a una temperatura estable alrededor de los 24 grados y con un 90, entre el 80 y el 95% de humedad.
pues para facilitar las condiciones en las que queremos que un clon desarrolle sus raíces. Por isso estão tão lindas assim, e verdinhas, muito saudáveis. Muy cuidadas. Muito cuidado. Parabéns, muito parabéns para o consultor que está por aqui. Galera, a gente vai continuar o tour agora. Vem com a gente para a próxima parte dessa cadeia produtiva da Ícaro. Bora! En realidad estamos en un módulo más, en uno de los invernaderos, como el que hemos estado anteriormente de las madres, pero con una característica. Este es el primero que se empezó con el sistema Blackout. El sistema Blackout lo que te permite es, como estamos viendo ahora mismo en el techo que está completamente negro, es correr unas cortinas de manera automática en todas las paredes y en el techo para hacer de noche y hacer oscuro cuando tú quieras. La sala en la que estamos cultivando igual que en el resto, gracias a esta tecnología Blackout, una tecnología que solo la inversión en un espacio como este supera el $250.000 euros. Wow. Por lo tanto, estamos hablando de acercarse cada vez más a los sistemas más in vitro, a los sistemas más farmacéuticos que ya son de puro control, ¿no? Y aquí tenemos ejemplos, vemos pues cómo queda la planta en el secadero, del secadero cómo se pasa a sacas. En este caso estas sacas son sacas para consumo industrial, esto que se conoce como biomasa, y en otras ocasiones cuando se trabaja o cuando el cliente tiene licencia médica y nos trabaja más flor, pues tenemos lo que ya es la flor trabajada, la flor elaborada, también empaquetada pues con un packaging distinto. Uau! Para poder repartir. Então, pessoal, a gente, bom, vocês entenderam o que o Jordi falou, né? E aqui ela tá a flor antes de ser trimada, então ela tá aqui ainda sem ser trimada, sem passar pelo trim. Ela sai daqui, vem para cá e ali já está trimada y daqui ya sai la producción diaria acá. Es muy relativo, al final tienes que pensar que nosotros Ícaro tiene su propia producción con todos sus campos, pero también tiene servicios de secado, manipulado y trimeado, por lo tanto, al final podríamos decir que en 3 semanas o en un mes máximo esta sala ya ha cubierto con toda la que se ha producido este campo. Pero hay muchos cultivadores a nuestro alrededor que no tienen estas instalaciones, sí que están cultivando, pero no pueden secar, manipular y trabajar en las condiciones que lo hacemos. Por lo tanto, uno de los servicios que ofrece Ícaro de valor añadido, aparte de cultivar, es el de poder hacer estos procesados, ¿no? Rafa, como é que é aí na USA esse processo final, né? A parte da colheita, como é que você escolhe, já que é larga escala, se tem um maquinário específico, se já se vende esse maquinário, vocês tiveram que criar essas máquinas, e como que você faz o trim e a seca dela, como que você seca, como é que é a secagem desse material? Conta pra gente, por favor. Pois é, então antes de entrar nisso daí, vamos falar um pouco sobre o que nós estamos olhando aí na tela. Esse processo de secar deles, como ele mostrou a planta ou a flor nessa bolsa branca, o que eles fazem quando está pronto de colher, vão lá e corta a flor de cada galha para não ter nada misturado no meio, coisas assim. A única desvantagem desse processo é que ele é muito, muito, muito demorado. Você está falando praticamente dos números que nós vimos aqui nos Estados Unidos, sai 75 a 100 pessoas por dia para dar conta de cortar isso daí em 1 hectare, para você ter ideia. Uau! Essa é a matemática que nós já tivemos aqui. Do outro lado, você dá conta de fazer algo de qualidade muito boa, só que não tem muito equipamento que foi desenvolvido para fazer esse trabalho, separar a flor das galhas. E foi nisso daí um dos motivos que nós damos conta de aumentar a nossa escala e dar conta de crescer tanto. Nós desenvolvemos colheitadeiras que faziam esse processo aqui. Não é muito difícil de você crescer 100 a 1000 hectares de hemp. Isso daí, comparado com os desafios que você vai ter na colheita, é praticamente 10% do problema e do trabalho. A maioria vai vir naquele pedaço final. Você tem uma janela muito pequena de dar conta de tirar todas as suas plantas depois que elas estão prontas, separar, secar e tudo isso. Então, a diferença maior. Aqui nos Estados Unidos, dependendo da área que nós estamos crescendo no nosso estado e como que o clima está aquele ano, nós secamos de 2 jeitos. Você corta as plantas com a mão e leva ela para dentro de um galpão, onde que ela fica pendurada. Ali ela vai ficar por mais ou menos 7 a 10 dias, deixando ela secar em um processo devagar. Depois que ela está pronta e seca,
você tem que separar as flores e folha das galhas. Aí esse processo aí é onde que as nossas colheitadeiras entram. Praticamente o que uma máquina dessa faz, ela come uma planta inteira e dentro da boca dentro do corpo da máquina, ela separa a flor e as galhas. O material que nós queremos é separado e guardado em sacolas, bolsas, e as galhas, o resto do stock waste, ele vai para trás da máquina e dali nós movemos para poder ou queimar ou só espalhar do meio do nosso pasto. Uau, então quer dizer, isso é tecnologia que eu sei, se eu não me engano, criatividade brasileira com máquina americana, é isso mesmo? Conta pra gente. Exatamente, criatividade brasileira com equipamento americano. A gente chegou num ponto que o pequeno dinheiro que tinha ganhado no começo com a planta, gastou todo ele e mais na mão de obra, dando conta de colher e separar, preparar o material em uma escala grande. Aí nós começamos a olhar de todo tipo de colheitadeira que existe no mundo, em todas as indústrias, e fomos pegando pequenas ideias de cada uma até construirmos uma Frankenstein. Depois que colocamos essa máquina para funcionar, as fazendas locais viu como que estava indo e começou a pedir a gente para ajudar a colher os pastos deles, para comprar até o maquinário, e aí foi daí que a divisão da USA Hemp Combine foi criada. E por causa dela, nós já estamos com mais de 40 máquinas dessas aí nos Estados Unidos inteiro. Uau! Uma máquina dessa dá conta de tomar o lugar de mais ou menos 1.000 funcionários em 12 horas. Uau, então quer dizer, não basta fazer o mercado de cannabis acontecer, você tem que construir a máquina que vai fazer o mercado de cannabis acontecer, né? É um desafio. Ainda bem que você tem sangue brasileiro criativo que juntou com a tecnologia americana e tá fazendo acontecer. Pô, muito legal, muito orgulho ver essa história. Quero parabenizar a você, o excelente trabalho que você está prestando para a Icaro Wings, a Ricard e seu sócio que nos recebeu muito bem, e agradecer mais uma vez por nos abrir a porta da Icaro, por nos acolher. E eu queria que você deixasse um último recado para os nossos amigos brasileiros para vir à Espanha, conhecer o que a Espanha está fazendo no mundo canábico e quem sabe aprender um pouco e trocarmos experiências, que é muito importante nesse momento que a cannabis vive no mundo. Encantados, el placer ha sido nuestro y esto es vuestra casa, la casa vuestra, obrigado, y cualquier obrigado. otro brasileiro que quiera venir a conocer la industria del cáñamo en Cataluña tiene las puertas abiertas. Rafa, o Jordi deu a dica dele, agora a gente quer saber a sua dica para o mercado brasileiro e dos planos da USA para o Brasil. Pois é, então, dicas para essa indústria. Isso é algo bem complicado de fazer. Está tudo envolvendo e desenvolvendo muito rápido. Semanas na nossa indústria meses em outra. Nossos meses são anos comparado com qualquer outra coisa. Então, é algo que o mundo inteiro está agora começando a aprender de trabalhar com, depois que praticamente os últimos 80 anos ficou falando que isso aqui era o negócio pior para o ser humano, né? Um negócio que nós aprendemos aqui nos Estados Unidos é as licenças que eles vão dar para essa indústria. Quando você fala em legalizar o canho e essas variedades, primeiro você tem que perceber que tem duas variedades de canho. Você tem as variedades que produzem canabinoides e flores para poder fumar, como o que nós crescemos aqui nos Estados Unidos e o que você acabou de mostrar aí no vídeo. E aí tem o canho industrial, para ser usado em coisas de textile. Isso vai ser papel, roupa, concreto, coisas assim. Então, as duas indústrias são completamente diferentes. As plantas podem ter o mesmo nome, só que elas não têm nada a ver, praticamente. Elas crescem em uma estrutura diferente, você colhe, seca, tudo isso é um processo que, comparando maçãs com uva. O estado de Oregon, quando ele legalizou a indústria de cannabis, que foi o motivo que nós primeiros mudamos para cá, crescer flores de qualidade alta de THC para uso adulto, qualquer pessoa acima de 21, coisas assim, eles não colocaram um limite da quantidade de licenças que eles iam administrar para poder crescer a planta, só que eles não criaram licença suficiente de lojas ou avenidas para os fazendeiros dar conta de levar esse produto para o consumidor, porque a gente não tinha o direito de vender para ele direto. O que aconteceu foi, teve muito
muita produção, então o nosso supply subiu bem alto e o demanda que estava disponível não deu conta de acompanhar. E por causa disso, o preço dessas flores da indústria inteira caiu muito aqui nos Estados Unidos. Muito abaixo do qual era o custo de poder crescer, coisas assim. Então, o que aconteceu no final foi muitas das companhias pequenas, as fazendas de família, coisas assim, tiveram que fechar e vender, e só os caras grandes que tinham dinheiro ou teve a sorte, como nós, a sorte, de estar no lugar certo, na hora certa, naquela indústria, deu conta de passar pelas tempestades que durou alguns anos, né? Então, quando você fala em legalizar para o país todo, não colocar limite, coisas assim, a mesma coisa vai acontecer. No começo vai parecer que vai ter muito dinheiro, todo mundo vai entrar, daqui a pouco tempo todos os jogadores pequenos vão cair e só os maiores vão dar conta de sobreviver. Então, se o Brasil está querendo legalizar, tem uma lição para aprender aqui dos Estados Unidos do mercado recreativo de THC. Cada estado tem uma teoria diferente em como que eles vão legalizar a indústria, quantas licenças vão lançar, coisas assim. E aprendendo do que cada um fez certo e errado, você dá conta de pegar as partes e pedaços do que funciona e deixar para fora o que não funciona. Não, perfeito. E quais são os planos da USA para o Brasil? Então, o Brasil vai ter uma função muito importante no nosso futuro. No momento, estamos trabalhando em avançar a indústria de medicinal ao redor de cannabinoides. O Brasil está sendo um dos líderes do mundo ao redor disso daqui. O Israel estava na frente, só que o mercado deles ainda é um pouco mais limitado. A gente não tivemos nenhum país até hoje que está entrando nisso tão agressivo, igual o Brasil está fazendo agora. Anvisa, doutores, pacientes, monitorando os resultados para ter informações verdadeiras que você pode verificar, né? Então, por causa disso, nós vamos continuar expandindo as nossas operações de plantação e extração aqui nos Estados Unidos e a indústria medicinal no Brasil, mas vamos traduzir e transferir o que nós temos aqui nos Estados Unidos para o Brasil quando as oportunidades se abrirem. Porque eu imagino que nós devemos estar falando mais uns 2 a 5 anos. Perfeito. Rafa, quero te agradecer, Rafa, mais uma vez. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado por essa aula que você deu pra gente. Obrigado por acreditar no nosso projeto Saídas e Bandeiras. E ano que vem a gente tá aí no Oregon, saindo daqui do Brasil, indo conhecer a bandeira da USA, dando bandeira aí com vocês e conhecer de pertinho esse trabalho lindo que vocês fazem. Mais uma vez, obrigado, velho. Em nome dos nossos seguidores aqui do canal, a gente agradece esse tempo disponibilizado pra gente. Obrigado, Rafa.